Bom, pessoal, bom dia a todos vocês. Hoje é um dia bem especial, né? Nós estamos aí com o nosso 15º Fórum de Psicologia Hospitalar. Eu digo boas-vindas a todos que estão aqui hoje e agradeço, né, a presença. É muito bom ver o auditório cheio para a gente discutir temáticas relacionadas à prática e ao dia a dia dentro do hospital e das instituições de saúde de um modo geral. Né? Também, né, claro, agradeço a própria Comissão de Psicologia Hospitalar do Conselho, que organizou o evento, né? Eu estou aqui hoje representando, mas a nossa comissão, todos os membros têm uma participação bem ativa, então, de alguma forma, esse evento foi organizado com carinho por todos os membros da comissão, ao próprio conselho, ao próprio conselho também por nos auxiliar para que o evento pudesse ser realizado. Então, eu gostaria, assim, acho que talvez nem todo mundo tenha, né, a gente sabe que esse é um evento que muitas vezes atrai muitos estudantes que estão aí se aproximando da área, além de profissionais. Eu queria falar um pouquinho da comissão, né, de psicologia hospitalar aqui do Conselho. Então, o Conselho ele tem várias comissões temáticas e uma delas é a Comissão de Psicologia Hospitalar. Então, a gente tem muito uma função de auxiliar a plenária, né, a diretoria aí do Conselho, em temáticas relacionadas à psicologia hospitalar e também é um espaço para troca de experiências entre os profissionais, discussões a respeito da prática e da própria teoria, né, em muitos contextos aí, né. Então, além, né, no decorrer do ano, a gente fazer a promoção de diversos eventos relacionados à área, buscando o aprimoramento técnico-científico dos profissionais que atuam dentro dos hospitais. Esse ano, a gente acabou pensando na temática da interface da psicologia às equipes multiprofissionais. Esse é um tema em que a demanda surgiu dos próprios profissionais que estiveram aqui no fórum do ano passado e a partir também, né, das nossas discussões dentro da própria comissão, a gente, enquanto profissionais que estão lá na assistência dentro dos hospitais, o quanto que a gente observa a necessidade de estar falando sobre a interface da psicologia com outras áreas de atuação dentro dos hospitais. Nós sabemos que os desafios são imensos, né, quando a gente está dentro do hospital e que nós trabalhamos em equipe e com equipes. Né, eu acho que não só em equipe, mas muitas vezes, né, pensando aí na assistência dentro dos hospitais, a gente desenvolve um trabalho com as equipes. Então, vivemos muitos impasses, muitas trocas, algumas experiências muito bem sucedidas, outras em que o limite e a frustração ficam bem presentes, né? E que de alguma forma a gente precisa poder conversar, trocar experiências para de alguma forma avançar nesse sentido, né? Eu acho que é impossível estar dentro do hospital e não estar com equipes. Né, isso é intrínseco do trabalho do psicólogo hospitalar. Então, acho que, né, de alguma forma, as temáticas aí a serem pensadas e trabalhadas no decorrer do dia procuram contemplar diversas áreas dentro do próprio hospital, algumas especificidades de algumas áreas específicas, né? Seja a atuação no ambulatório, no pronto-socorro, a própria questão da gestão, porque de alguma forma o psicólogo hospitalar também, muitas vezes, né, na maioria das vezes, acho que estando para mim, isso é muito claro, pensando na minha prática, o quanto a gestão do serviço em psicologia hospitalar demanda também esse pensar, né? Acho que o psicólogo está na assistência, mas também tem a parte da gestão dos serviços de psicologia.
E isso também envolve a interface com as equipes. Então, eu espero que a gente tenha um dia de muita troca, de muito pensar, para que isso de alguma forma vá refletir na nossa prática do dia a dia, buscando um avanço aí profissional e objetivando um trabalho de melhor qualidade, né, dentro das instituições hospitalares. Então, obrigada a todos. Vou passar a palavra à Cléia. Eu cumprimento a todas e todos. Desejo que o evento possa fazer diferença. E vou aproveitar, já que me chamaram para a abertura, e falar só um pouquinho da gestão. Eu acho que é importante a gente comentar sobre a gestão. A gente já completou 2 anos, a nossa ideia era fazer diferente, e a nossa primeira ação foi Dialogando no Paraná. Dialogando no Paraná foi o conselho com os diferentes membros do plenário, passar para as diferentes regiões com uma metodologia específica nos grupos, colhendo o que é que o psicólogo no Paraná esperava, queria, desejava e criticava dentro da ação do Conselho de Psicologia. Após isso, se avaliou, mensurou, se teve alguns parâmetros do que a categoria estava pensando. Foi bastante interessante. Tendo em vista que um grande mercado de trabalho se abriu frente às políticas na área da assistência social e também em outros campos, o que a gente percebeu também pelas consultas feitas para a Comissão de Orientação e Fiscalização, a dificuldade da maioria dos profissionais de ter uma clareza na sua escuta, especialmente em alguns campos. Adotamos a metodologia freiriana e fomos, pelo Estado também, fazendo oficinas da metodologia freiriana. Foi muito interessante. Uma escuta diferenciada, uma escuta que agrega, uma escuta que não tem diferença, que todos aprendendo. Foi também muito interessante. Concomitante com isso, a gente, funcionando no Conselho, a gente também constituiu grupos de acordo com as comissões e se tem trabalhado com dialogandos também no Estado do Paraná, relativos à área da assistência social, da questão jurídica, dialogando com psicólogos do Tribunal de Justiça, dialogando com profissionais do sistema penitenciário e muitas ações em parceria também com o serviço social. A nossa gestão conseguiu dar uma avaliada que eu acho que a gente tem tido um certo êxito nessa ideia de não estar dentro da capital e entender que o Estado é do 08, então nós temos que contemplar as diferentes municípios e cidades, e isso se refletiu dentro do encontro estadual que a gente fez em Londrina. Não fizemos na capital, não fizemos em regiões que sejam turísticas, e ele foi bastante significativo. Temos a presença, o número de profissionais, e também depois nas avaliações. Isso também nos deixa satisfeito, e com a ideia de que a gente precisa melhorar também e implementar outras ideias, ousando, porque não dá para o Conselho, dentro das características dele, na sua gestão, ficar em si, dentro da capital. Nós temos que ter um olhar de todo o Estado, do psicólogo, no caso nós, da gestão, indo ao encontro do psicólogo, das instituições de ensino, enfim, nos diferentes campos, inclusive com as gestões municipais. Mais do que nunca tem ficado claro para a gente, frente aos temas que a gente tem adotado, o interesse de outras profissões em participar das discussões, que está sendo maravilhoso. E ontem mesmo eu estava num evento em que era
Polícia Civil, Secretaria de Segurança, Ministério Público, e que o Olímpio, que já foi até 4 vezes procurador-geral, estava comentando o quanto foi significativo para ele a experiência de trabalhar com psicólogo e assistente social, e aí eu me senti lisonjeada, porque eu fui a primeira psicóloga que trabalhou dentro do Ministério Público, junto com a Denise, e eles que percebeu, a partir dali, o quanto era importante a equipe multiprofissional dentro da área da justiça. Né? Isso foi lá no final dos anos 80. Quer dizer, hoje, como você comentou, né? Não tem como a gente ficar só na nossa especificidade. O trabalho inter e multidisciplinar é muito significativo. Repito, boas-vindas a todos. Essa casa e as diferentes comissões estão abertas para diferentes discussões dos profissionais. A comissão de orientação e fiscalização, ela não é punitiva, ela é, em primeiro lugar, de orientação. Essa casa é a casa do psicólogo, não é de uma gestão, é da categoria. Um bom curso para vocês, um bom seminário, e parabenizo, né, a comissão hospitalar, já está no 15º encontro. Não é para qualquer um isso, né? Bom dia a todos, obrigada. Bom dia. É uma alegria muito grande. E também é uma emoção. Porque é verdade. A gente não imaginou em 2000, na verdade, 2001, que ainda hoje, né, 15ª edição, teria tanta gente interessada pelo campo. Eu agradeço muito a Comissão de Psicologia Hospitalar pela oportunidade de trazer um pouco do que foi esse percurso, né? Apesar de ser mestre em História, mas sem grandes voltas de História, mas de todo modo colaborar com alguma coisa, porque ficou. Vejo pessoas que fizeram uma parte do seu caminho comigo e continuam fazendo caminhos bonitos. A comissão tem notícias dela, tanto pela Lúcia, que vem vindo regularmente lá do HC, quanto sempre tem uma residente do programa, né, de residência multiprofissional em saúde do adulto e do idoso, é isso que significa SAI. Né? Então, tem tido um monte de atividades, não tem mais podido participar, mas a comissão segue firme e forte, como eu coloquei no meu Facebook hoje. É uma alegria, então eu agradeço muito, realmente, tanto ao Conselho quanto à comissão. Né? Tem como pegar um copo d'água, se não for um trabalho grande? A gente, depois de uma certa idade, fica com sede, mesmo sem beber. Práticas em saúde, uma ética em questão. Eu entrei no Hospital de Clínicas, muito obrigada, na mesma unidade em que eu estou até hoje, nas unidades de clínica médica feminina e clínica médica masculina. Eu circulei por várias outras unidades, porque naquela época a gente estava implantando o trabalho no hospital, tá? E isso significava cobrir setores que ainda estavam sem profissionais para responder pelo trabalho. Mas, principalmente, o meu trabalho se dava na unidade, então, nas unidades de clínica médica feminina e clínica médica masculina, que são conhecidas como a clínica médica, embora ela seja muito maior que isso. Eu trago isso porque eu estava ouvindo a Juliana Leclerc, tá? E me lembrei de como foi que eu entrei no HC, assim, internamente. Tá? Como eu entrei em termos de vínculo institucional, eu sei também, mas internamente eu entrei com a proposta, eu tinha recém saído da PUC, dava aula na PUC, e entrei com a proposta de orientar, eu era uma estagiária que orientava estágios, que era o modo de entrar no hospital na época, depois que eu fiz o concurso. Então, me lembro que eu tinha medo, tá? Porque era um desconhecido, certo? Eu não tinha segurança,
de como circular num outro discurso. Eu vivia na minha formação um momento de bastante restrição discursiva, como a gente chama. Tá? Um momento de muita aderência ao discurso da linha na qual eu me formava. Tá? Isso é muito comum, faz parte, as pessoas iniciam, é assim mesmo, mas me atrapalhou num primeiro momento na entrada no HC, porque eu tinha medo. Tá? Não era um medo que me bebia, porque eu nunca fui bebida, certo? Mas eu tinha medo. Então isso significava que eu entrava nas minhas unidades, dava as minhas supervisões para os estagiários, e eu entrava e saía. Eu não falava com os médicos, tá? Eu pouco falava, assim, durou mais ou menos um ano isso, certo? Também não podia durar muito mais que isso, dado os meus traços de funcionamento, mas foi um tempo longo, se a gente considerar que a gente quer entrar e começar a produzir, né, num lugar e trabalhar num lugar. Então eu entrava, não falava com as pessoas, pelo contrário, tinha o desejo de mostrar segurança. E como era algo que era uma máscara, tá? Então eu circulava, não dava muita satisfação para as pessoas e assim por diante. Felizmente, né, eu fazia um trabalho pessoal, certo? Fazia análise, e aí eu fui também me tocando, fui percebendo, né? E, desculpem, gente, olha a minha idade, eu tenho algumas gírias que são jurássicas, tá? Então, fazer o quê, né? Eu fui percebendo, tá, que era uma posição insustentável. Só que, além disso, eu tinha, né, um traço que sempre me ajudou, que era uma grande curiosidade. Tá? Então, com isso, progressivamente, eu fui me expondo a determinadas situações que hoje, tá, eu consigo refletir, pensar e olhar, obviamente, né, ainda bem que é desse modo, com outro olhar, olhando para trás, tá, porque pude construir um determinado modo de estar dentro de uma equipe em que a alteridade, ela passa, a alteridade, ou seja, a diferença, o meu modo de trabalhar com as diferenças dentro de uma equipe, ela passa pelo interior da própria equipe, não precisa vir de fora, que é um outro modo, e também tem que ser respeitado. É um outro modo, quando trazemos a alteridade de fora, quando importamos a fala de uma pessoa que venha trazer dissimetria, que venha colaborar para impasses, que venha trazer formas novas de lidar com os trabalhos, com as questões que se apresentam todos os dias, tá? Isto é o que vem desde Bleger, né? Tá? Desde Lapassade, que é um autor francês, que são autores que trabalham os diversos discursos que existem em equipes multidisciplinares e em grupos, certo? Ou seja, bom, daqui a pouco cheguei, não quero antecipar. Então, consegui construir, graças a essa curiosidade, graças a um determinado trabalho pessoal, né, um modo que eu entendo que é um modo bastante eficaz, porque é um modo que tem me permitido trabalhar também no bojo, tá, das próprias equipes do programa de residência multiprofissional, e assim eu venho formando, né, dentro daquilo que eu consigo, as residentes, por enquanto a gente não tem tido nenhum rapaz, por enquanto, no nosso programa na psicologia, tá? Então, as residentes que têm entrado e participado do programa. Então, isso, acho que isso é importante, porque eu vou precisar de ajuda para quando estiver próximo do tempo, me avisar, por favor, porque eu não quero perder a noção. Eu perco a noção muito fácil. Então, assim, a ética, ela deve ser pensada, a ética para o psicólogo, né? Ela deve ser pensada muito além de um conjunto de normas e prescrições. Deve colocar sempre e radicalmente a questão do sujeito. A psicologia é a ciência da subjetividade. Mesmo tendo muitas noções do sujeito, no campo da psicologia nós temos muitas ideias do que é um sujeito. Cada linha entende o sujeito de um modo. Mas há este ponto em comum.
a subjetividade ela confere, não apenas ela, essa subjetividade, o trabalho com a subjetividade, ele confere uma unidade ao campo da psicologia, tão esfacelado, tão multifacetado, certo? Então, veja, e por ter essa característica, esse é o fio do meu pensamento hoje, ela mantém uma função de obstáculo a tomar os pacientes, certo? Que são a razão de existirem hospitais, ambulatórios, serviços, né? Curativos, até mesmo as noções de promoção de saúde, prevenção, recuperação e reabilitação, que são os 4 campos onde o pessoal da saúde se insere, né, e trabalha, tá? Então, sempre em função dos pacientes. Então, essa característica da subjetividade faz com que, na psicologia, tá, a gente possa manter uma certa posição de obstáculo, isso é muito importante, a tomar os pacientes como objeto. Certo? Porque, pelas características do campo da medicina, tá, isso é muito fácil de acontecer. Certo? E por que eu me interlocução com a medicina? Porque, de todo modo, o que justifica as intervenções em saúde, ainda hoje, a gente tem o ato médico para comprovar isso, no momento em que isso ficou em risco, a gente teve o ato médico aprovado, né? Então, são as intervenções médicas, tá, que justificam, né, a existência de hospitais, certo? De serviços, de ambulatórios e assim por diante. Evidentemente, o que justifica, antes de mais nada, é a existência da doença, certo? Mas, de todo modo, né, o discurso médico é algo muito poderoso. Jean Clavaux, tá, é um autor francês que trabalha a questão da ordem médica. É uma leitura muito interessante, mas, de todo modo, para quem está começando, é melhor que, se quiser ler, eu entendo que é melhor ler depois de um tempo, tá? Foi assim que eu fiz e eu acho que eu intuitivamente fiz bem. É melhor ler com algum cuidado, porque como ele tem razão, certo? Nas constatações que ele faz, a gente pode vir a ter, dependendo da nossa posição, uma certa dificuldade justamente para lidar com os médicos. Tá? Por quê? Porque ele coloca a medicina, o campo, o exercício, o campo da medicina como uma ordem, como a igreja e o exército. Certo? E isso significa que existem modos de funcionamento que não cedem. E não cedem mesmo. Quem trabalha no hospital sabe que não cede. E aí a gente tem que encontrar modos para poder fazer valer o sujeito. Certo? O principal deles que eu conheço é a transferência. A relação com o médico, a confiança que ele pode ter na gente. Se a gente consegue construir isso, a gente consegue muita coisa. De todo modo, me interessa esse tema porque eu estou no meio de uma pesquisa que eu espero que vire numa tese de doutorado sobre a formação médica. Tá? Particularmente sobre a construção do desejo de ser médico. Então, e algumas consequências a partir daí. Né? Mas não quero entrar nesse assunto, só que essa questão da interlocução realmente me interessa bastante. Então está claro a questão da função de obstáculo a tomar o sujeito como objeto que a gente cumpre pela nossa própria formação? Acredito que esteja. Né? Em segundo lugar, então, portanto, eu entendo que os cursos de psicologia não deveriam estar na área das ciências da saúde, mas sim na área de ciências humanas, como é na Universidade Federal do Paraná. O curso de localizada, né, quando a formação do psicólogo é localizada na área de ciências da saúde, eu entendo que a psicologia, ou o psicólogo formado nessas condições de modo geral, tende a ficar perigosamente próximo. A psicologia tende a ficar perigosamente próxima de tomar o sujeito como objeto, de tomar a saúde como imperativo e não como simples decorrência do seu trabalho, dele, do psicólogo. Porque o discurso da saúde, vocês devem ter uma ideia da força dele. E isso tem a ver, não apenas com a questão da ordem médica, tá? Mas também com um determinado modo de viver o capitalismo, que em si não deveria ser ruim,
Mas quando ele é vivido a qualquer custo, ele passa a ser a pior coisa que poderia ter acontecido para o ser humano, certo? Mas, de todo modo, o discurso da saúde vivido como imperativo, basta ver, a gente vê as conversas de academia, as conversas estéticas, as conversas das precauções para a saúde, e a gente basta entrar na página do UOL ou do Terra diariamente e ler determinadas notícias de quais são os vilões do dia com relação à saúde. Isso é efeito da saúde como um imperativo, certo? Determinadas práticas de saúde, elas são fundamentais. Eu sou uma ex-fumante, para quem não me via faz tempo, parei de fumar, vai fazer 6 anos. Né? Sou uma ex-fumante, fumei quase 40 anos. Né? Entendo que parar de fumar vai super bem, entendeu? Perdi um amor, né? Fiz o luto da perda de um amor, que era o cigarro, certo? Prefiro falar desse modo do que colocar em termos de dependência química em relação com o objeto. Eu perdi um amor, certo? Fiz o luto, estou melhor por causa disso, mas não perdi, tá? A visada crítica sobre o modo como se lida com a fraqueza de um dependente químico. Tá? Então, o discurso, por exemplo, sobre o fumante coloca hoje uma culpa imensa. Fumante mal educado? De modo geral, ele é mal educado por conta do seu próprio traço de funcionamento, do seu próprio, aspas, perfil, né? Da sua própria estrutura. Mas nós não podemos perder isso de vista. Porque se a gente não levar em consideração as operações simbólicas que estão em jogo, por exemplo, nisso, a gente diminui a eficácia para a gente, inclusive, conseguir que mais gente possa parar de fumar. Entende? Então, se a gente não levar o sujeito em consideração, tá? Se a gente não levar gozo, que está colocado, é um termo que eu nem vou estender, psicanalista adora falar em gozo, né? Entende? Mas não é no sentido comum como a gente entende. Se a gente não levar em conta a perda, o que se dissipa, e isso sim nos coloca perto do gozo, no tempo perdido, na saúde perdida em parar de fumar, se a gente não levar, parar de fumar é ótimo, como o laço foi perfeito, em fumar, tá? E assim a gente realiza o desejo de fumar, por exemplo, certo? Se a gente não levar em conta, então, isto que se perde, o tempo perdido, a saúde perdida, este circuito à toa, a gente pode dizer, que acontece, eu estou usando esse exemplo, serve para as outras dependências químicas, tá? Então, é isso que eu me refiro com o curso, certo? Se a gente não levar isso em conta, a gente diminui a possibilidade de conseguir, tá? Eficácia suficiente nas nossas práticas antitabagistas, por exemplo, certo? Ou seja, o que organiza a relação daquela pessoa, a posição daquela pessoa em relação àquele vício, certo? Manter o sujeito sempre no horizonte, porque, vejam, uma das residentes apresentou um trabalho muito bonito essa semana, muito bonito, na quinta-feira, sobre uma paciente que chegou no HC sem memória. Tá? Elas ainda existem, as histéricas desse modo, mas é muito bacana quando elas aparecem. A gente aprende um monte, eu aprendo todo dia, com o trabalho e também com elas. E ela tinha uma sem memória, assim, e não havia nada orgânico que justificasse o quadro. Foi internada na neurologia, né, no serviço de AVC. Ela tinha uma síndrome que se chama stroke mimics, que é uma mímica do AVC, certo? E como uma mímica, obviamente, então, mais à frente, com os atendimentos, né, a gente constatou que era uma conversão. Tá? Quando ela foi ao primeiro médico, aliás, o primeiro médico não, depois que saiu de alta, e daí a residente, né, ela foi para o ambulatório, a residente continuou trabalhando, assim por diante com ela. O médico, ela contou que o médico disse para ela assim, mas a senhora não tem porque, a senhora não tem nada, não tem por que não lembrar. Eu não sei por que a senhora não lembra. Está na hora de começar a lembrar.
Todo mundo que trabalha em hospital, ou em ambulatório, ou em algum serviço, em alguma ocasião já se deparou com esse discurso. Tá? É nesse sentido. Ou seja, não vou trazer aqui os detalhes, foi realmente um caso muito lindo, eu espero que ela publique. Tá? Está sendo ainda, né? Então, a possibilidade de levar o sujeito que está ali, aspas, escondido de si mesmo, porque é disso que se trata, né? Fez com que a relação que ela estabeleceu com essa paciente, tá, pudesse produzir alguns resultados muito animadores, certo? Então, assim, por que eu falo do imperativo? A saúde, ela é um ideal contemporâneo, que tende, ela homogeneiza, que tende a homogeneizar discursos e suas práticas, eliminando diferenças que são fundamentais para a própria condição de saúde. E aí eu vou começando a chegar perto daquilo que eu gostaria de contribuir para vocês. Técnicas para poder trabalhar equipes interdisciplinares, a gente tem muitas. É só a gente pesquisar e abrir livros. Agora, o que pode orientar e o que pode reger o uso dessas técnicas é uma determinada pressão ética, que é essa que eu estou tentando destacar, que é de fazer valer o sujeito. Sempre. É esta a nossa formação, independentemente da nossa linha clínica que a gente resolva escolher. Tá? Então, é fazer valer o sujeito. Sempre. Né? Então, vejam, essas diferenças são as diferenças culturais. Tá? São as diferenças. Então, não vou dizer econômico, porque o cultural e o econômico fazem parte do mesmo contexto. Para mim, não existe essa dicotomia econômico-cultural, certo? Porque a economia faz parte da cultura e vice-versa. Né? E se produzem culturas específicas a partir de relações econômicas. Por exemplo, no item anterior eu estava falando justamente de determinados interesses e vou chegar lá. Tá? Então, essas diferenças, elas estão colocadas, tá? E a gente precisa considerá-las, porque aquilo, a gente em psicanálise fala muito de estrutura, né? A partir da leitura do Lacan. Então, isso significa o quê? Determinados invariantes que dizem respeito ao ser humano. Querem ver um deles? É o consenso na psicologia, a não ser na psicologia neodarwinista, a psicologia evolucionista, tá? Fora essa, até onde eu sei, pode ser que tenha surgido outro, eu não estou sabendo. Aí, se estiver, eu gostaria de colaboração. É um consenso na psicologia de que o ser humano nasce com tudo para aprender. Certo? E ele aprende do outro. Ele aprende de quem cuida dele. Os módulos, como ele vai aprender, vão ser ditos por cada uma das linhas da psicologia, que vai entender um modo de entender, né, que vai preconizar um determinado modo das relações humanas, concordam? Então, veja, isso é um elemento de estrutura. A gente nasce sem saber nada. Isso é um invariante, certo? Os modos como as primeiras relações são organizadas, tratadas e aprendidas e elaboradas pelas crianças vão depender das culturas, mas o fato de que ela vai ter que fazer um trabalho com isso é um invariante, certo? Isso é estrutura. E aí as culturas, cada uma vai dizer como se faz isso, como se escolhem objetos, né? Como se estabelecem relações afetivas e assim por diante. E cada linha da psicologia vai entender que isso acontece de um determinado modo, certo? Então, vejam, as diferenças que resultam disso é o que chega nas nossas intervenções como resultado no campo da doença, nas intervenções que a gente faz. Então, é importante poder dizer isso para as equipes. Eu estou começando a fundamentar o raciocínio de que a segurança, por isso eu comecei lá, quando eu falei da minha insegurança, tá? A segurança dos nossos próprios conceitos, do manejo deles, que só pode acontecer com um trabalho pessoal, tá? Para se desembaraçar dos atrapalhos da gente mesmo, certo? Então, só pode acontecer com um trabalho pessoal, muito estudo, e um crivo da nossa prática, né? Regular, né? Frequente, assim por diante. Então, esta segurança é fundamental para a gente poder trabalhar
com as equipes, certo? Por que o trabalho pessoal é fundamental? Porque ele nos permite uma abstenção dos fenômenos de grupo que vão acontecer nas equipes. Vocês sabem que equipe é um grupo. Eu não conheço nenhuma equipe que não seja um grupo. Portanto, sujeita aos fenômenos de grupo. A psicologia tem várias linhas que têm propostas para trabalhar com grupos. Eu não tenho medo de trabalhar com grupo. Várias vezes eu trabalhei na HC, a despeito da minha formação. Normalmente se diz, psicanalista não trabalha com grupo. Eu trabalho, não com grupo psicoterapêutico. Com determinados objetivos de poder facilitar certos procedimentos e a circulação de certos procedimentos, sempre visando o sujeito, sempre visando o paciente, mas sem problemas com isso. Então, os grupos têm modos de funcionamento. O pessoal do RH dá nomes muito interessantes, coesão de grupo, deles, lembram? E a gente, isso pode ser lido conceitualmente a partir das linhas diversas da psicologia. E a gente precisa da segurança da própria posição e do manejo daquilo que a gente sabe e espera, né, do que sustenta a nossa prática, que é o nosso corpo conceitual, para poder manejar as situações, certo? Então, vocês vão percebendo que eu não quero trabalhar situações específicas, mas alguns elementos que, pelo menos, a experiência me ensinou que eles funcionam muito bem, né, no trabalho que a gente se propõe, tá? As ciências humanas, e eu insisto que a psicologia precisa se manter no campo das ciências humanas e não no campo das ciências da saúde. Essa é a nossa colaboração. Já retomo o parágrafo. Lá no nosso programa de residência, eu tenho insistido muito, desde que eu comecei, eu tenho insistido em diminuir, porque nós temos um eixo transversal, que é onde se reúnem todos os programas, todas as áreas de concentração dentro do programa de residência. Saúde da mulher, pediatria, programa de saúde adulto e do idoso, urgência e emergência, não estou lembrando todos, mas veterinária, tem vários programas de multiprofissional na Universidade Federal do Paraná. Tá? E nas outras instituições, inclusive, tem programas que fogem do modelo que nós adotamos. A minha filha, uma das minhas filhas participava de um, em que eles faziam um mergulho na realidade uma vez por mês. E era uma semana inteira. E depois, no resto do mês, iam fazendo suas outras atividades. Era um programa multiprofissional. Lá no Rio Grande do Sul, interessante, né? Então, não existe uma forma, gente. É isso que eu quero dizer. A única forma que existe é a coerência ética. Certo? Então, assim, por que eu vou me referir ao nosso programa? Porque eu tenho insistido, então, assim, eles têm um eixo transversal porque abarca todas as áreas de concentração num dia de aulas e de trabalho de conteúdos e assim por diante. Tem um eixo específico, que é o do nosso serviço de psicologia, em que a gente trabalha conceitos específicos da psicologia. E tem o eixo de concentração, que no nosso caso é saúde do adulto idoso, tá? E que a gente tenta trabalhar alguns temas que interessam para o trabalho interdisciplinar. E quando eu entrei, tinha uma ênfase muito grande no discurso médico, todas as outras profissões, muito coladas ao discurso médico. Então, já faz o 5º ano de participação, então a gente vem a gente vem conseguindo, a gente, que eu digo, porque hoje em dia os residentes ajudam. Eu já não estou mais sozinha, dentro do eixo. E agora, um colega meu, o Vinícius, também entrou, também me ajuda. Tá? Então, assim, a gente foi conseguindo progressivamente, tenho 17 minutos, agora que eu vi que tem um relógio, vou acelerar minha fala. A gente foi conseguindo progressivamente que os conteúdos, tá, aqueles que tinham uma ênfase muito médica, fossem cedendo lugar para atividades interdisciplinares. Então, hoje, metade da nossa atividade semanal, mensal, conjunta, porque ela acontece toda semana, metade dela é troca interdisciplinar entre as profissões da própria área de concentração, que é a saúde do adulto idoso. Através de quê? Estudos de caso e discussão clínica.
Então, tem sido um trabalho longo para diminuir conteúdos próximos do discurso médico, mas que também, alguns deles são muito necessários. É uma residência em hospital, tá? Mas a gente tem conseguido colocar e destinar um lugar cada vez maior para a discussão interdisciplinar. Nesse momento, a gente está envolvido, terça-feira nós vamos tirar a cisma, ver se conseguimos. A gente está envolvido porque a prática vem vindo como interdisciplinar, não apenas multiprofissional. Porque vocês sabem que tem uma diferença, né? Acho que não preciso explicar, porque muita gente tem trabalhado essa diferença, tá? Então, na terça-feira, a gente vai tirar a cisma, porque temos que apresentar um caso clínico, tá? E aí, a questão é como fazer uma estratégia de apresentação que mostre o que tem sido a discussão interdisciplinar, a intervenção e a discussão, a reflexão, tá? E aí a gente esbarrava na forma de apresentação, porque a forma de apresentação parecia um jogral. Você já viu um jogral? Tá? Então, o jogral da criança, no Dia das Mães. Mamãe é a coisinha mais bonitinha. Daí vem outra criança e diz, por que a mamãe me leva para passear? De modo geral, é desse modo, tá? E a gente queria passar esse ponto e tem sido muito difícil. Então a ideia foi lançar a mão de alguns recursos do cinema, como por exemplo a mixagem, tá? Vamos ver se vai dar certo na terça-feira. É uma invenção, se não der certo a gente inventa de outro modo, tá? O mais importante é poder fazer que quem está participando, quem está escutando, reflita sobre algumas coisas. Essa é a questão. Reflita sobre o que o trabalho tem conseguido. Então, vejam, as ciências humanas, então, a psicologia entre elas, né, elas têm vocação para manter presentes as diferenças. Tá? No caso da psicologia, isso é ainda mais agudo, porque seu próprio objeto, enquanto ciência, ele é múltiplo e é diverso. Não preciso me estender sobre a epistemologia da psicologia, porque vocês já tiveram um monte disso na faculdade, continuaram tendo, a partir do momento que resolveram trabalhar com outros discursos, tá? E se continuam convivendo com pessoas de outras linhas, também tem ideia do que eu estou falando. Certo? O objeto da psicologia, ele é complexo. E isto é ruim, mas também é bom. É ruim, mas é bom. Certo? Porque permite uma abertura para o sujeito. Sempre. Né? Bom, Organização Mundial de Saúde. As diretrizes da organização não são neutras. Eu não sei se vocês sabem, mas elas, entre várias outras coisas, ela é muito útil, que existe, e assim por diante, mas elas também reproduzem interesses do comércio internacional. Exemplo, elas estabelecem diretrizes para a formação de profissionais na área da saúde e também para práticas de saúde diferentes para países em desenvolvimento e para países desenvolvidos. Por exemplo, até um tempo atrás, eu agora tenho que pesquisar isso de novo por conta do doutorado, até algum tempo atrás, os países em desenvolvimento, os países desenvolvidos, eles tinham incentivos para pesquisas e inovações tecnológicas. Tá? Os países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, e provavelmente vai ser durante muito tempo, porque a gente não consegue sair do lamaçal, tá? Então, os países em desenvolvimento, algumas pessoas dizem terceiro mundo, eu não gosto dessa nomenclatura, eu acho que ela é muito destitutiva. Eles têm incentivos para programas para a formação de profissionais com intervenção em saúde pública e comunitária, tá? E práticas de saúde pública e comunitária. É necessário, acho super bacana, mas fazer este tipo de divisão é reproduzir uma diferença que ela é nociva. Entende? Por que eu digo isso? Porque muitas das nossas políticas de saúde que nós trabalhamos em hospitais públicos ou privados, em ambulatórios públicos ou privados, tá? Elas vêm diretamente dessas diretrizes. E a gente precisa ter ideia disso, para a gente não sair reproduzindo como se fosse uma verdade religiosa. Tá? Então, a gente, como decorrência, tem na nossa realidade de trabalho práticas que precisam ser objeto
de análise crítica e de reflexão. Exemplos: as comunicações compulsórias. Elas são um problema para a psicologia. E a gente precisa encontrar modos de lidar com isso. Tá? Existem profissões que lidam, por sua característica de trabalho, lidam melhor com as notificações compulsórias. Certo? Em algumas circunstâncias, a gente tem que notificar. Mas até hoje, olha, faz tempo que eu trabalho, foram poucas as vezes em que eu me deparei com necessidades como essas. Por que eu estou dizendo isso? Porque nosso trabalho, independentemente da linha, ele se baseia numa relação. Se você compromete essa relação, acabou o trabalho. Não tem trabalho. Ou você transforma o trabalho, tá, em qualquer outra coisa, menos um trabalho com a subjetividade. Então a gente precisa encontrar modos, parcerias de trabalho. E nisso o trabalho da equipe. Eu tenho 20 minutos ainda? Que bom. Não tem problema. Se não tiver cansativo, tem 20 minutos, senão a gente encolhe o tempo. Tá? A gente precisa de, nas nossas equipes, tá? A gente precisa, cada serviço tem uma particularidade, cada instituição tem uma particularidade, cada programa de saúde, tá? Seja programa de trabalho com síndrome de Down, seja saúde da mulher, seja de reprodução assistida, seja de antitabagismo, seja de violência contra a criança e assim por diante. Cada programa de saúde, tá, ele tem características próprias. E a gente precisa, além de características próprias das equipes que trabalham com esses programas. A partir disso, só que eu acho que cada um encontra possibilidades de lidar, tá, com os impasses que as generalizações das práticas de saúde colocam. Entende? Por exemplo, a notificação compulsória. A gente precisa contar com a equipe para isso. Inclusive, e sobretudo, para não comprometer o nosso instrumento de trabalho. Se o cirurgião tem um bisturi, tá? Se o gastro tem um caninho com o olho na ponta, certo? Nós temos a nossa relação de trabalho. Entende? Outro exemplo, os prazos e as quantidades de atendimentos pré-definidos para alta de tratamento. Quem trabalha com convênio sabe disso. E aí? Vai explicar para a equipe que o paciente ainda não está pronto para o trabalho, porque a sua reorganização subjetiva, para poder se livrar do sofrimento, pelo menos de tanto, né, ainda não pode avançar o suficiente. Isso são ainda consequências lá daquelas diretrizes. Entendem? Outro exemplo, a soberania dos protocolos em detrimento das intervenções singulares. Sem problemas lidar com protocolos. Tem gente que prefere trabalhar assim. E tem gente que constitui o seu trabalho lidando com protocolos. Vocês têm ideia do que eu quero dizer quando eu falo de protocolos, né? Que são instrumentos padronizados, tá, de levantamento de dados e de intervenções. Certo? Sobretudo de levantamento de dados, mas também de intervenções. Certo? Os levantamentos de dados, na verdade, justificam as intervenções. Então, hoje, por exemplo, essa semana, eu estava fazendo, lembro do disco, eu sou esfumante. Então, tive uma tosse, fui para o médico, asma, DPLC, que é a doença de esfumante. Eu falei, meu Deus, não acredito, né? Cheguei para o médico e falei assim, para o pneumo. Falei, quando eu cozinho em panela de fundo triplo, falei para ele, eu desligo o fogo, minha comida continua cozinhando mais um tempinho, porque o fundo mantém o calor. Falei, é isso que aconteceu com o meu pulmão depois que eu parei de fumar? Ele deu risada e falou exatamente isso. O seu pulmão continuou cozinhando mais um tempo, certo? Ou seja, o estrago foi se dando, tá? Aí eu fiz uma avaliação e assim por diante. Aí, conversando com um professor do hospital, né, um dos que eu estou trabalhando com ele, ele disse assim, pede então para o médico fazer uma tomo, né, e daí depois eu vim falando com os alunos em sala de aula. Pede para o médico fazer uma tomo porque esfumante, depois dos 50 anos, é protocolo uma tomo por ano do pulmão. Tá? Conversei com o médico
médico tem mais experiência, ele diz, vamos esperar mais um pouquinho, você está bem. Então, daqui a pouco a gente tira. Tá? É um protocolo, ou seja, a partir de dados epidemiológicos, ou seja, do número de doenças e de pessoas que as pesquisas contemplam, estabelecemos critérios e modos de intervenção. Certo? Aí a gente tem um protocolo. O protocolo não é só aquele instrumento que a gente tem para saber qual paciente vai participar da cirurgia ou não e assim por diante. Certo? Protocolos também são modos de intervenção. Sem problemas. A saúde, o campo da saúde tem que ter protocolos. Mas e aquele paciente de anos atrás, quando eu entrei no hospital, que estava com uma endocardite bacteriana porque usou cocaína injetável numa seringa suja, tá? E não queria cortar o corpo porque era modelo. E não deixou. Tá? E eu já falei algumas vezes, fazia tempo que eu não me lembrava desse caso. A equipe médica queria que a psiquiatria declarasse o rapaz incapaz, porque daí eles poderiam fazer a cirurgia. A minha sorte é que o psiquiatra com quem eu trabalhava, ele tinha bom senso, tá? E aí conversamos, eu coloquei uma série de coisas, ele disse, não vou fazer isso. E como ele já era o psiquiatra chamado, eles não podiam botar outro. Certo? Então, isso significava que o rapaz sabia do risco de uma embolização, ou seja, a infecção podia produzir um êmbolo, tá? Que poderia se alojar em qualquer outro órgão e poderia morrer por causa disso. Ele sabia disso. Mas para ele, o terror de ser cortado pela sua história e pela sustentação imaginária do seu corpo, tá? O terror era muito pior. Era uma morte subjetiva pior do que o risco da morte. Então, foi muito difícil. Foi um trabalho com a equipe, primeiro de enfrentamento, né? E depois de um trabalho com o rescaldo do incêndio, tá? Para a gente poder continuar conversando sobre as situações e trabalhar a angústia da equipe. Isso, quando a gente se propõe a servir como obstáculo, a tomar o paciente como objeto, se a gente não tiver disponibilidade para trabalhar a angústia da equipe, é melhor não fazer esse trabalho. Isso significa estar disponível no telefone, inclusive. Isso significa, muitas vezes, ter que ir em outros horários lá para o hospital. Certo? Porque a equipe está angustiada. Eles não têm informação para isso. A gente tem. E isso significa convocar uma determinada responsabilidade. Né? Então, vocês estão vendo que o fio do meu raciocínio é manter o sujeito. Certo? Bom, sem a crítica e a reflexão, conceitos como humanização e interdisciplinaridade tendem a se transformar numa espécie de liturgia religiosa. Certo? Como se sua simples menção ou a sua invocação em pesquisas, projetos de intervenção e portarias garantissem a qualidade do que se faz. Tá? Há muito tempo atrás, logo começou a se falar, hoje já se mudou o discurso. Felizmente, pelo menos até certo ponto. Tá? Lá no ABC, quando começou a se falar, muitos anos realmente, isso deve fazer pelo menos, no mínimo, acho que uns 12 anos, 10 a 12 anos. Se começou a falar, uns 12 anos, em humanização, né, nesse conceito. Quando eu ABC, eu fui participar da primeira comissão de humanização aqui. E eu saí muito rapidamente, porque eu estava começando a brigar. E daí eu disse, se eu ficar brigando, eu vou inviabilizar as transferências. É melhor eu sair, outra pessoa entra. E aí a gente vai conversando. Por quê? Brigar, assim, não era brigar, mas em determinadas situações de muito impasse, né? E eu queria preservar a possibilidade de ser escutada. Né? Por quê? Porque eu estava vendo que o discurso vinha com uma imposição, que eu não sabia de onde, e aí eu fui pesquisar. Aí eu encontrei algumas dessas coisas que eu estou contando para vocês. Tá? Que vinha, não sabia de onde, como uma prática, tá? Que era uma prática de mascaramento de algumas coisas. Entende? É mais ou menos como você está... Uma analogia bem grossa. Tá? O sujeito está se afogando, você vai ajudar. Aí você fica passando a mão na cabeça dele e não deixa ele levantar da água.
Entende? Em alguns momentos, algumas práticas de humanização parecem isso. Tá? Elas fazem um forçamento tão grande que elas mantêm o sujeito exatamente no lugar que elas dizem querer tirar. Tá? Quando eu percebi isso, eu fui ficando muito brava. Eu falei, isso tem toque de perversão. Eu não posso concordar com isso. E aí eu fui trabalhar de outro modo. Entende? Porque lembram, eu tinha medo, eu tinha insegurança. A partir do momento que eu fui vendo a minha posição estudando, tá? E fazendo supervisão e assim por diante, eu fui vendo que eu podia fazer de outros modos, contando com a minha intuição, né? A minha curiosidade, certo? Ou seja, de outro modo que eu não consigo, certo? Então vejam, quando a gente precisa receber dinheiro do governo federal, e a gente tem que ter determinadas ações de humanização, porque senão o governo federal não manda dinheiro. Se você precisa fazer o seu serviço sobreviver, a sua equipe ter dinheiro para poder continuar trabalhando, a gente até se submete, mas paralelamente vai produzindo determinados modos de poder manter a ética do que a gente consegue, entende como ética, e o mais importante, elaborando o discurso para poder minimamente começar a fazer frente a isso, entende? E se munindo de argumentos, de informação, de estudo, de reflexão e assim por diante. Ninguém está falando de levantar a bandeira, todo mundo tem que sobreviver, certo? Mas de todo modo é possível sobreviver com ética, essa aqui é a questão. Muito obrigada, faltam 3 minutos, acho que dá. Então, em muitos casos, né, o conceito de humanização é utilizado como uma espécie de camuflagem, que esconde exatamente o seu contrário. A transformação do sujeito, do humano, único, singular, em objetos de práticas que não são nada mais que a concretização religiosa de mandamentos de saúde. Seja uma colagem ao discurso médico, porque tem muita gente que trabalha em ambiente hospitalar, seja em laboratório, serviço especializado, assim por diante, né? Mas em ambiente hospitalar. Então, e tem muita gente que trabalha em ambiente hospitalar apenas reproduzindo, ou correndo cumprir aquilo que o médico solicita ou o resto da equipe solicita. A gente sempre tem que perguntar, e isso vai conduzir o raciocínio para o final, tá? Seja numa colagem ao discurso médico, seja na execução automática de fórmulas que transformam os psicólogos em boticários da saúde. A recolocação da singularidade subjetiva da clínica no campo da saúde, princípio ético da psicologia, pode alterar sensivelmente suas práticas, resgatando sua vocação subjetiva original. Certo? Então, eu não vou me estender, porque os modos, né, como eu entendo que isso pode se dar, eu já falei e já repeti várias vezes, que é um trabalho pessoal, estudo, o exame crítico da prática, com regularidade, de supervisão, de discussão em grupo, de estar aberto, tá? Mas, sobretudo, não se colocar narcisicamente numa posição de que, se você fala diferente do que eu entendo, você está me atacando. Tá? Porque isso faz com que as equipes não nos ouçam. Quando as equipes percebem que a gente não está colocado numa posição de ter que defender a verdade, eles nos ouvem. Ninguém está falando de nada mágico. Muitas vezes a gente tem que engolir assim, um fel que não é brincadeira. Tá? Em outras, a gente consegue produzir mudanças. Eu não consigo entender mudanças, tá, ao modo revolucionário. Eu entendo que no meio que a gente vive, as mudanças são ao modo da reforma. Lamentavelmente, mas mágica não existe, é isso que eu quero dizer. A reforma vai aos poucos, a revolução vira de ponta cabeça. E muitas vezes para voltar ao ponto original, né? Mas isso é outra discussão. Então, assim, sobretudo, é necessário lembrar que o resgate da subjetividade como campo de trabalho aplica-se, antes de mais nada, ao próprio psicólogo, que necessita passar pelo crivo de interrogações éticas, né? Um trabalho psicoterapêutico pessoal na linha que ele escolheu. Então, ele precisa passar pelo crivo de interrogações éticas, suas próprias questões,
para que não se transformem em obstáculos aos seus objetivos, porque ele nos coloca como inimigo de si mesmo, ou pelo menos não se coloca distante daquilo que ele quer. Isso é uma posição histérica, certo? Mas vocês também não iam querer que eu não falasse nada da psicanálise, né? Eu estou fazendo um esforço aqui, que é um esforço cotidiano, que para falar de um modo que não seja o jargão da psicanálise, certo? Mas, de todo modo, também não dá para passar batido, né? Tá? Então, essa posição, que eu digo, é uma posição histérica, que é uma posição dividida. Se a gente não... dividida e a gente não percebe. Então, muitas vezes, a gente diz que é pelo outro, mas é a nossa própria questão. A fé no fogo que a gente está defendendo. E aí, onde está a alteridade? Lembram quando eu falava da alteridade de dentro para fora? Aquela dissimetria dentro da equipe, quando eu falava no início da minha fala? É a isso que eu me refiro. As equipes percebem quando a gente ocupa uma posição... acabo antes disso. Uma posição que vocês viram que a cada vez eu interrompo o meu raciocínio, mas é assim mesmo, eu ponho para as crianças. Por isso que eu não posso lidar com data show, eu me distraio, eu já tentei, eu me distraio com o data show e eu perco o raciocínio, entende? É uma coisa, bem, é um traço infantil que eu vou fazer, tá? Quem sabe uma hora eu consiga, né? Então, assim, as equipes percebem, as pessoas têm possibilidade de perceber, quando a gente está colocado numa posição em que a gente pode trabalhar com alteridade ou não. Ou seja, percebem quando o nosso narcisismo está colocado no jogada, a fé e o fogo. Ele sempre está. A questão é como. Certo? Por último, né, eu queria levantar fazer uma analogia assim. A gente não pode trabalhar sem sonho e sem fantasia. Por isso que é tão bacana trabalhar com estudantes. Entende? Porque a gente tem, né, já nessas alturas da vida, eu sou uma velhice, entende? Então, nessas alturas da vida, né, tem uma grande experiência, mas a ponta do desejo, às vezes, ela fica meio redonda, entende? Assim, já não fura tanto, né? Então, o trabalho com estudantes, com jovens em formação e assim por diante, ele tem essa grande vantagem de manter aberta a nossa interrogação e a nossa curiosidade. Então, vejam, é preciso não perder a fantasia, a possibilidade de sonhar, entende? E um certo tracinho de loucura. A loucura não é ruim, ela é criativa. Se ela não produz sofrimento, ela é ótima. Todos nós temos, né, grãozinhos de loucura, certo? Então, para finalizar, então vocês vão entender por que da fantasia que eu estou colocando. É necessário recolocar na cena da saúde a vocação primeira da psicologia. Procurar chifre em cabeça de cavalo. Porque é assim que nos define muitas vezes. Psicólogo adora procurar chifre em cabeça de cavalo. Por que o psicólogo gosta tanto de complicar as coisas? Certo? Então, procurar chifre em cabeça de cavalo. Aquele cavalo que se jura não existiu até a entrada elegante do unicórnio no recinto. Muito obrigada. Bom, gente, em nome da comissão também nós pedimos aí mil desculpas pelo ocorrido, pela situação. A gente espera ainda, foi feito o contato com o Fábio agora, a gente espera ainda que a gente consiga resolver isso da melhor maneira. Mas, por outro lado, isso não nos impede de dar seguimento às nossas atividades. Então, nós temos agora a primeira mesa do nosso evento, intitulada O Trabalho Multiprofissional como Promotor da Qualidade no Atendimento ao Paciente, onde a gente procura, mais uma vez, dar ênfase no trabalho em equipe multiprofissional, tendo como norte, como centro, a qualidade de vida, a subjetividade do nosso paciente. Então, para compor a mesa, eu vou chamar a psicóloga Genima Prestes Antunes Vilches, do Hospital Santa Cruz. E eu vou compor a mesa por partes, gente, para que também a próxima palestrante possa
observar, possa assistir também a mesa, né? A psicóloga Genima é graduada pela UEL, é psicóloga do Hospital Santa Cruz, aqui em Curitiba, é psicóloga da Unimed Curitiba na área clínica e é especialista em psicologia hospitalar pelo Instituto Central de Psicologia da USP. E o trabalho que foi sugerido a ela, a apresentação sobre a visita multiprofissional na unidade de terapia intensiva. Então, muito obrigada pela presença, eu passo a palavra. Bom dia a todos vocês. Eu queria parabenizar inicialmente a Comissão de Psicologia Hospitalar, que eu sempre tenho muito respeito, tive a oportunidade em 2010 de frequentar algumas reuniões e ver toda a estrutura e o trabalho e a importância dessa comissão para o nosso fazer, né, para termos mais um espaço de não só compartilhamento, mas também de busca de fortalecimento e construção, né, na nossa área. Eu acho importante falar, eu estive em São Paulo de 2010 a 2013. Quando cheguei, busquei no conselho, como aqui fui acolhida e foi extremamente importante, uma comissão de hospitalar, e na cidade de São Paulo, no nosso conselho, não encontrei uma comissão da psicologia hospitalar, uma comissão de saúde mental, que também me acolheu, mas isso para valorizar ainda mais o trabalho que é feito aqui em Curitiba, mediante esta comissão. Então, gostaria de parabenizar, agradecer a oportunidade de estar aqui e compartilhar com vocês um pouco da realidade que se vive, né, tanto do serviço de psicologia inserido no Hospital Geral, dentro de uma UTI, falar especificamente desse processo, desse procedimento que faz parte da rotina, né, de uma UTI, que é a visita multiprofissional. E vou dividir em 3 tempos, uma é falando um pouco do que significa, como funciona a visita multiprofissional. Acredito que tem muitos profissionais que vivam isso no seu dia a dia, mas acredito também que tenham interessados e estudantes que estão se aproximando da área. Então, vou começar contextualizando esse procedimento, falando um pouco do serviço de psicologia inserido, então, aí, neste contexto, e a atuação do psicólogo, o lugar do psicólogo, o fazer do psicólogo, então, nessa rotina dentro de uma UTI. Tá? Então, a visita multiprofissional, ela faz parte, é um procedimento, um processo que faz parte de uma rotina, né, de UTIs, e a frequência dela é diária, então é uma prática diária, né, de todos os profissionais, tendo como o fim essa assistência ao paciente e diria também à família, porque aí entra também o lugar do psicólogo, que insere essa dimensão também nessa visita múltipla, e normalmente são esses os profissionais que participam diariamente. Então, é um momento onde os profissionais de todas as áreas, um representante de todas as áreas, se reúne num local possível dentro da UTI. Em algumas UTIs existe uma sala, algo mais reservado, em outras UTIs é no posto de enfermagem. Enfim, já vivenciei várias realidades e é um lugar onde é possível nos reunirmos para poder, então, iniciar esse procedimento. Então, eu digo que eu listei alguns profissionais, há, muitas vezes, ou uma falta ou um a mais, isso que eu coloco, mas, assim, a participação do médico, ou como plantonista, o diarista, que é o médico que tem uma linearidade na UTI, o próprio médico coordenador da UTI, o enfermeiro, fisioterapia, serviço de fisioterapia, farmacêutico clínico, nutricionista, o enfermeiro ou o médico responsável pelo serviço de controle de infecção hospitalar, a psicologia, em alguns serviços, fonoaudiologia também, né? Então, todos esses profissionais se reúnem diariamente, que nesse
momento seja feita, então, a partir dessa reunião, uma integração. Então, uma integração de todos os discursos e saberes e informações a respeito de cada paciente que está sob os cuidados, então, na unidade. Então, existe um documento onde faz parte dessa rotina, um documento onde esses dados, essas informações são incluídas. Existe um checklist, então, de coisas que são necessárias avaliar com cada área, o que está sendo, os protocolos que estão sendo seguidos, o que se cabe naquele paciente, enfim. Então, nesse momento, se integram tanto as informações quanto esses discursos e esses saberes. Então, esses discursos são muito particulares de cada área. Então, a psicologia tem o seu discurso, como na nossa conferência inicial. Então, essa fala foi maravilhosa. Acho que nunca é demais a gente poder ter um momento como esse para poder pensar, repensar, ressignificar algumas coisas. Então, existe o discurso da psicologia, o discurso médico, o discurso dos outros profissionais que vão se integrar nesse momento. Então, é um momento onde todos estão reunidos para garantir a continuidade dessa assistência diária, onde se checa, então, muitos dos procedimentos que foram programados, avalia a evolução desse paciente, se contribui cada área com a sua avaliação do que é possível ou não para essa continuidade, se essa continuidade, a continuidade da assistência, ela sempre tem que ser garantida, mas os procedimentos precisam ser avaliados de acordo com a evolução do paciente. Nesse momento também se monitora e avalia os protocolos instituídos. Então, cada área tem o seu protocolo, tem os procedimentos que são indicados para cada grau de complexidade, para cada situação. Então, nesse momento, são checados diariamente. Está se mantendo o protocolo de prevenção disto, daquilo, está acontecendo o procedimento que foi, então, definido para aquele paciente. Então, é o momento de monitorar e avaliar a execução, a realização e a necessidade desses protocolos. Tomada de decisões compartilhadas. Então, nesse momento, cada profissional coloca dentro da sua perspectiva a avaliação e se traça, então, algumas coisas para serem definidas. Então, à medida que se cabe, essa decisão ela é compartilhada por esta equipe e se feito, a partir dessa decisão, um planejamento assistência desse paciente. Então, a gente sai todos os dias da visita multiprofissional com cada paciente que individualmente é analisado, um planejamento dessa assistência, um plano terapêutico para esse paciente. Isso inclui não só o paciente, mas, como eu disse a vocês, a abordagem familiar. Então, desde a transmissão de uma notícia, a uma informação particularizada, de uma forma particularizada para a família, ou mesmo em relação à comunicação e à informação para esse paciente. Então, tudo isso entra dentro do plano terapêutico, que cada profissional ele vai ter na sua atuação uma ação, um cuidado, integrado a uma ação da equipe para isto. E isso diariamente é checado e nós vamos vendo o funcionamento desse planejamento assistencial. Então, é uma ferramenta que nós temos em prol da segurança desse paciente. Então, essa checagem, essa integração das informações, essa avaliação diária da realização desses protocolos médicos e das outras áreas, ele prioriza sempre a segurança na assistência, a segurança do paciente. Então, é uma ferramenta extremamente importante. E, ao final de tudo isso, todas essas informações, elas são registradas em prontuário. Então, através desta folha, desse documento, onde são inseridas todas essas discussões, essas definições,
E, juntamente com isso, cada área também tem a sua descrição do que foi acordado na visita multi. Tudo isso fica, então, registrado. Então, toda informação sobre o paciente, ela precisa estar registrada no prontuário como um documento necessário e importante também para o segmento do cuidado e da assistência. Então, nada dessas informações, se não está evoluído, se não está registrado, não existe. Então, a seriedade desse registro é fundamental. Então, todas essas informações são agregadas ao prontuário. Bom, estão entendendo o procedimento, né? Então, de forma prática, como isso acontece. Alguns dias acaba não acontecendo, porque precisa mobilizar os membros da equipe, o médico essencialmente precisa estar, às vezes acontecem intercorrências e dependendo do dia, cada dia é um dia, né, dentro do nosso trabalho, dentro do MOVI, com as urgências, mas ela precisa acontecer todos os dias. E o objetivo, então, que a gente busca é possibilitar uma comunicação efetiva entre os profissionais da equipe multidisciplinar. Às vezes a comunicação, não existe a comunicação, existe às vezes a informação sendo passada, mas não significa que a gente chegue ao fim de que essa informação tem acesso a todos. Então, nesse momento, é o momento da comunicação ter o seu começo, meio e fim. Então, informamos, cada área informa a sua avaliação, a sua indicação, há uma compreensão, então, por todos ali, do que está se passando, há uma discussão, né, é um momento também de se discutir, de se pensar, de se poder rever, de se poder desconstruir algo que já tinha planejado e replanejar novamente, então é um momento fundamental. Então, se possibilita que essa comunicação, de fato, ela seja, ela aconteça da forma integral. Garantir e facilitar, então, essa comunicação efetiva, ela garante e facilita a troca de informações sobre o paciente, otimizando o tratamento. Então, sempre, até entendendo, né, que nessa mesa, ia se falar, o doutor, desculpe, ele ia ter uma fala voltada para essa questão da qualidade, né, então, acho que inserir essa questão da segurança, da otimização, dos protocolos e da visita multiprofissional como uma ferramenta da qualidade também, assistencial. Então, nós garantimos e facilitamos a troca da informação sobre o paciente visando a otimização desse cuidado. E avaliação retrospectiva da assistência prestada e planejamento das necessidades individuais de cada paciente. Então, ali é o momento de entender, desde que o paciente chega até ali, o que vem dando certo, o que não vem dando certo. Então, é um momento de lidar também com as faltas, né, do que não está funcionando, e que acho que é um grande momento esse, poder lidar com o que não acontece da forma como esperaríamos, ou o que não está funcionando numa abordagem de intervenções ou de comunicação. Então, é um momento onde entramos em contato com este nosso fazer e poder repensá-lo. Então, essa retrospectiva de entender, então, os vários momentos desse paciente ali, e essa questão da singularidade, não só da assistência, então, médica ou dos profissionais da enfermagem, da fisioterapia ou de terceiros, mas a singularidade mesmo, a cada percepção desse paciente ou dessa família, deste processo. Então, é um momento, de fato, de poder pensar essa assistência que vai atingir ao máximo a necessidade do nosso paciente, da nossa família, e também atingir as nossas necessidades enquanto equipe, do que precisamos, então, pensar ou rever ou mudar do nosso funcionamento em relação ao nosso procedimento. Então, para finalizar, então, a questão da visita multi, então, ela é diária, promove a integração de informações entre os profissionais, para garantirmos a nossa eficiência na definição das nossas condutas.
agilizar e otimizar a assistência, contribuindo para a redução da mortalidade dos pacientes internados na UTI, e também do cuidado amplo a esse paciente e essa família. Então, esse é o objetivo, né, é o formato e o objetivo desse procedimento que existe diariamente com os profissionais. Bom, então, assim, só para finalizar, então, tudo isso, nós todos somos, que passamos por um processo de qualificação hospitalar, que se chama certificação, né, acreditação. Então, todos somos, volta e meia, avaliados nos nossos processos, somos questionados sobre como abordamos determinadas quadros e situações. E, para isto, então, situando a visita multi como uma ferramenta, para buscarmos, então, a qualidade na assistência hospitalar e, logicamente, buscando que essa qualidade seja reconhecida. Então, a acreditação é o reconhecimento da existência, então, de recursos assistenciais que visam a segurança e atingem o seu fim. Então, a visita multi é uma ferramenta extremamente importante, a psicologia está inserida neste processo, onde nós somos acreditados também. Temos que mostrar tanto o registro dos nossos atendimentos, como as pessoas que trabalham conosco têm acesso ao nosso fazer de uma forma processual. Então, temos a descrição dos nossos procedimentos, não significa que esse procedimento está à frente da nossa singularidade em todos os aspectos, com o nosso fazer do nosso paciente, mas temos que trabalhar com essas questões também. Então, situando não só a visita, como o trabalho multiprofissional, sendo o tempo todo avaliado e buscando essa melhoria através dos indicadores do serviço, que a psicologia ela sempre está com um desafio muito grande de sair dos indicadores quantitativos e poder construir um indicador qualitativo. Então, tudo isso é inserido nesse processo de qualidade. Não sou apta a falar desse processo, mas acho que pensei em inserir isso na fala anterior, mas acho que entendendo que a visita multi é uma grande ferramenta. Bom, então agora falando um pouquinho do serviço de psicologia dentro de uma instituição hospitalar. Não temos como fugir da construção de protocolos. Então, nós precisamos descrever o nosso fazer, entendendo que este descrever ele vai poder concretizar visualmente aquele fazer que todo mundo sabe que é extremamente importante, que precisam do psicólogo e tem essa sensação de necessitar, mas a gente precisa também descrevê-lo. Então, os protocolos são necessários. Na construção do serviço, a gente se depara com isso, né, porque somos também cobrados e precisamos ter isso em dia numa certificação. Então, no Santa Cruz, nós estamos revendo alguns protocolos e construindo outros de procedimentos e intervenções que agregamos ao que já existia. Então, desde um grupo de sala de espera com familiares na UTI, isso precisa ser descrito para dizer, tá, existe, mas onde fica registrado e onde está o registro desse processo. Então, essa construção faz parte da construção do serviço, e mais essa equipe ter acesso a entender, então, a existência desses processos que nós realizamos e, junto com isso, saber como fazer. O que está escrito na descrição não tem essa singularidade ou essa especificidade marcada como é no nosso dia a dia, na nossa intenção, na nossa construção desse lugar aí junto a uma equipe. As rotinas, então, o que a gente chama de rotina, a UTI ela tem uma rotina onde a psicologia faz parte, então tem o acompanhamento da visita da família dentro da UTI, acompanhamento da informação médica, junto com o médico em casos mais específicos. Ela tem, no caso do serviço que eu trabalho, tem a realização do grupo de sala de espera, que é o acolhimento desses familiares
que tem os pacientes que entram a cada dia, e que essas famílias são acolhidas num momento especial, ela tem a visita multiprofissional. Essas são as rotinas que o serviço faz parte. Então, é muito importante estar bem definido, e o profissional que está em construção, ele poder pensar que esse estar também precisa ser nomeado em algumas circunstâncias. Então, a psicologia ela faz parte desse momento, desse procedimento. A psicologia é acionada em algumas situações específicas, por exemplo, a notícia de um óbito de um paciente na UTI. Então, é acordada essa rotina. Então, a partir do momento que a psicologia está, ela é acionada juntamente com o momento que isso acontece, para poder estar juntamente com o médico acompanhando essa notícia do óbito. Então, essas descrições, tanto para a equipe quanto para nós, ela é muito importante. E construção de indicadores, que é um grande desafio, né? Um grande desafio. Então, o relatório numérico de número de atendimentos, número de casos acompanhados, ele só diz de números, ele não diz desse nosso fazer. Então, esse é um grande desafio, que a gente poder colocar em palavras ou em números esse resultado de todo esse trabalho com a subjetividade que nós fazemos. Então, esse acho que é um dos maiores desafios da nossa área. Bom, aqui entra um pouco, então, tendo esses protocolos, tendo essas rotinas estabelecidas, tendo a equipe sabendo que tem um profissional de psicologia ali, há também todo um processo de construção desse lugar. Mas primeiro, para quem está como profissional de psicologia nesse ambiente hospitalar, é importante ter alguns passos também, ou logo que a gente começa, né, acho que assim, a gente começa e vai sabendo aos poucos, logo quando a gente começa, depois de um tempo você vai trabalhando para saber o teu lugar primeiro, para poder fazer o outro também, colocar para o outro poder no processo entender, acho que clareza do fazer e do que se ocupa o psicólogo. Esse delinear uma demanda específica de atuação, eu achei importante colocar, porque eu já passei por alguns serviços e é sempre um momento que a gente precisa passar, porque existem pedidos, demandas ao psicólogo que de fato são muito distorcidas. Não é culpa da equipe, né? Não é culpa dessa equipe, desses profissionais que já estão ali, mas faz parte do nosso fazer, e para isso passa por um momento muito pessoal, profissional nosso, de podermos então ter claro, né, qual é esse nosso lugar, qual é esse nosso fazer, para poder dia a dia, nessa interação, até construir e chegar a essa transferência, né, que muito falado no nosso momento inicial aqui, transferência com essa equipe, que eles então possam identificar do que nós estamos ali, falando a que nós estamos ali. E com isso existe essa questão, então, de sustentar a especificidade do discurso, que é da subjetividade. Então, é disso que nós tratamos, e chegar até aí, para poder sustentar isso nesse discurso que é naturalmente médico, originalmente médico. Então, há que entender que o tempo todo estamos lidando com isso em maior ou menor grau, com mais facilidade ou mais dificuldade. Então, antes de pensar na gente lá na visita multi, acho que essas coisas elas precisam estar como base do nosso estado. Então, a subjetividade ela é a questão associada ao nosso discurso. Então, precisamos sustentar essa especificidade. Até passando pela questão de que, então, para eu ser entendida, preciso falar o mediquês. Então, isso às vezes é um recurso quando não se sente ou seguro, ou ainda, às vezes, até passando por esse percurso de entender qual é o seu lugar ali. Nós temos o nosso próprio discurso. E então, dessa sustentação da subjetividade, mas levar, então, de uma forma que possa ser compreendido, né? Então, a clareza não só para nós, mas para o outro também, do que queremos dizer.
e favorecer o diálogo entre os discursos. Então, esse também é um desafio, porque podemos nos dar conta e entender a dinâmica, às vezes, de uma equipe, de não conseguir estabelecer esse diálogo, de posições defensivas, muitas vezes, né, de como cada um se comunica, e isso interfere fundamentalmente no evoluir de um trabalho, no dia a dia de uma equipe, onde se traz muitas sobrecargas, muitos desencontros, e isso não tem como não repercutir na própria assistência. Então, nós temos também esse lugar de poder favorecer esse diálogo. Então, agora falamos um pouquinho então dessa construção do serviço, o que temos que olhar, o que temos a construir, o que temos que vivenciar em relação a isso para chegar a fazer parte aí, ou estar fazendo parte, construindo essas coisas. Então, vamos pensar nessa interface da atuação nossa dentro da própria visita multiprofissional. Então, sempre temos situações, né? Então, é comum o psicólogo chegar na e olha, nós temos uma situação com tal família, ou uma situação com tal paciente. Então, nós vamos primeiro entender esta situação. Esse é o primeiro olhar. É o olhar de quem está nos contando, né? É a avaliação de quem está nos contando. Nós vamos ter muitos olhares, muitas percepções e muitas vivências. Ela é muito ampla. Dentro da própria equipe existem olhares diferentes para uma mesma situação. Então, nós vamos fazer um diagnóstico desta situação, então, amplamente. Então, inserindo principalmente esse paciente e essa família, porque há sempre uma dinâmica de causar, né? Essa também é uma palavra muito ouvida dentro da assistência. Fulano está causando, e está mesmo, pessoas causam coisas em pessoas. Então, vamos entender o que é que está causando, né? O que estamos causando nele, o que é que ele está nos causando, para poder, então, trazer a esta equipe essa dimensão. Do que, então, está se tratando essa situação, este paciente, ou esta família, ou essa situação com a equipe, então, que nós vamos ajudar e colocar o nosso saber e colocar a singularidade dos aspectos que forem necessários. Então, dentro dessa visita, nós temos a possibilidade e também o papel, né, de dimensionar essa equipe, a complexidade emocional referente ao paciente e família, não, por que não dizer também, desta equipe. Qual é a complexidade desta situação, que muitas vezes está com uma avaliação superficial da situação? Quer, não quer, agressivo, não agressivo, aceita, não aceita. Então, vamos contextualizar, dimensionar a equipe, levando em conta as percepções, necessidades e particularidades de cada paciente e família. Então, não existe padrão quando se trata, então, desse sujeito. Não existe padrão nesta dimensão que vamos levar ali. Existe padrão para muitas outras coisas que ali se precisa seguir. Nesse momento, nós vamos dimensionar, então, essa particularidade e como podemos, então, atender esta particularidade da melhor forma, acolhendo, então, as necessidades desse paciente, dessa família, nessa circunstância onde nos foi trazida, onde nós mesmos pudemos observar e ver e antecipar a equipe com a situação. Posicionar a equipe frente à relação particular que cada paciente e família estabelece com a doença e a hospitalização. Então, essa é uma questão diária, porque como na nossa UTI nós temos 20 leitos. E nesses 20 leitos nós temos 20 histórias, 20 pessoas que estão vivenciando e famílias que estão vivenciando singularmente esse processo de adoecimento e hospitalização. E aí nós caímos na questão da informação, né? Então a informação, ela é rotina, todos os dias ela acontece. E também há, que é o momento que se informa, há essa expectativa de que prontamente isso seja
assimilado, ou entendido, ou até aceito. E isso é um causador de muita ansiedade, muita angústia para um médico que muitas vezes 3 dias na semana é ele que deu a informação e muitas vezes em quadros críticos, crônicos, a mesma informação. E às vezes essa informação é uma má notícia, de que esse paciente ele já atingiu o limite da possibilidade de recuperação. Muitas vezes é um paciente onde até estamos num processo de abordar essa família para então medidas de conforto e há um desconforto, uma ansiedade, uma angústia, porque então dizemos disto, mas as perguntas ele melhorou, ele então teve uma resposta, então isso é extremamente angustiante para aquele que está dando, porque ele entende que ele está dando e ele está dando o melhor possível, o que ele pode passar. E aí entra essa questão da forma particular, com que cada família e paciente ele vivencia isso. O que ele pode ou não pode entender ou aceitar, o momento dele, até de ter familiar, de dizer, eu não quero ouvir a informação, eu não quero saber. Então, de poder então essa equipe ter continência e poder dimensionar e entender do que se trata aqui. Então, se não entende, não é porque não fala adequadamente, mas é porque o outro vai ter um tempo dele. Ele está com dificuldades muito particulares para poder entender ou assimilar essa questão. Então, isso é algo bastante comum. Então, estamos informando. E por que, então, não se está entendendo? Por que está me perguntando todos os dias a mesma coisa? Então, o nosso papel ali é poder, então, dimensionar isto para esta equipe, poder ajudar esta equipe a ser continente ou até reformular uma forma de abordagem ou mesmo de comunicação. Contribuir com a equipe na tomada de decisões condizentes com a especificidade de cada caso, né, de paciente e família. Então, se tratando disso que eu acabei de falar, da questão da própria comunicação, então vamos entender o que nós estamos dizendo, vamos entender o que está sendo ouvido e o que faz com que se ouça dessa forma. A criticidade do paciente, então, situar essa gravidade e poder programar uma forma, um momento adequado, um local. Muitas vezes a informação que precisa ser dada, ela não é adequada que seja dada à beira-leito. À beira-leito, dentro do horário da visita, onde ele tem um tempo para passar em cada box, mas sim a necessidade de ser num outro momento, num outro local, onde possa ser trazido todas as informações e ter tempo para até ouvir, naquele momento, dizer como é receber tudo aquilo. Em relação aos pacientes que também é identificado pela equipe, que a ele, então, o melhor que temos a fazer é prestar um cuidado paliativo. Então, se trata, então, da comunicação de uma má notícia. Então, primeiro está se tratando de dizer, olha, então, a evolução não vai ser a que então se esperava, a evolução é da morte desse paciente, que chegamos, então, no limite, a própria doença estabeleceu um limite, a equipe tem um limite, então, que a partir disso nós podemos oferecer a este paciente. E é extremamente importante o nosso fazer aí dos dois lados. Então, tanto do lado dessa família, que tem todas essas informações, ou mesmo do paciente, em algumas situações, na UTI, como também da própria equipe, que tem que ser continente a essa família em todo esse processo, que às vezes não dura muito pouco, às vezes vai durar um certo tempo e essa família vai passar por muitos momentos e até de poder entender do que está se tratando, começar a lidar com essa questão, então, mais concretamente com a perda. Né? Então, o nosso papel é extremamente importante nesse momento, desses dois lados.
Identificar a necessidade de propor a realização de reunião familiar. Então, a psicologia, ela direciona muitas situações, muitas necessidades aí de se ter este momento fora do horário de visita, fora dessa rotina da informação médica, com o objetivo traçado inicialmente, mas esperando alguns desdobramentos que não são tratados de início, mas sim o objetivo é um momento fora desse contexto para que possa ser retomada a questão até de uma informação, né, que desalinha, são pessoas que têm formas diferentes de transmitir uma informação, então se temos plantonistas diferentes que dão informação, muitas vezes uma palavra, uma forma de se dizer parece que está dizendo outra coisa. A forma de acolher as questões também são diferentes, então essas reuniões são direcionadas pela psicologia, também pela própria equipe, a necessidade, para podermos então tratar e cuidar dessa família em todas as suas necessidades. Qualificar a equipe em relação à comunicação personalizada, adequada e necessária em cada caso. Bom, então, voltamos aí à questão dessa singularidade, desse limite, muitas vezes, de entender, então poder dar subsídios para que essa equipe se tranquilize e até consiga se colocar de uma forma que atenda, que chegue até, às vezes até uma barreira cultural, e digo até cultural, pessoas de outra nacionalidade que atendemos, que têm outras vivências, outras perspectivas. Então, tudo isso é importante a psicologia poder ser continente a esta equipe, poder colocar essa singularidade, essa necessidade, ou até pessoas que entendem muito, têm dificuldade de compreensão de um linguajar que muitas vezes não está adequado a ela. Por mais que se esteja adequando, às vezes tem construções que ela tem que faz com que também não entenda. Então, tudo isso podemos contribuir para a equipe. Propor reflexões sobre o cuidar, isso eu entendo que não só na visita multiprofissional, mas o tempo todo, tem muitas queixas que vêm. Fulano me perguntou, fez um monte de perguntas ali, perguntou se a gente troca a fralda do paciente, se a gente dá banho no paciente. Então, esse um funcionário da equipe dos técnicos, porque para ela aquilo faz tão parte do trabalho dela, e aquela família questionando, ela falou, eu expliquei isso e aquilo, eu falei, que ótimo. Mas é isso mesmo, era disso que ela precisava, já parou para pensar então que as pessoas, eu imagino, o pior, eu não imagino nada de como é aquele familiar dele ali, sedado, entubado, deitado naquela cama, porque ele só entra meia hora, 2 vezes ao dia, ele tem uma fotografia daquilo, e ele não ou constrói as próprias fantasias se não é orientado. Então, assim, de situar esse fazer e o quanto cabe a nós também dar essa condição dessa família poder se situar em tudo ali que acontece e quais são esses cuidados. Então, essa reflexão, essa possibilidade de proporcionar uma reflexão sobre esse cuidado, o efeito disso é diária e em muitas circunstâncias. Tá. O fortalecimento do trabalho em equipe, com todas essas possibilidades, então, e mediação de conflitos, que eu acho que cai em tudo isso que eu já falei, né, até aqui. Né? Então, para finalizar já, ainda bem que eu já estava no final, então, nós, psicólogos, dentro de uma equipe multiprofissional ou dentro de uma instituição hospitalar, nós temos o grande papel de marcar a posição, ou resgatar algo que se perdeu, ou de marcar a existência disso diante do discurso que resume o sujeito à doença e a sua dimensão física, destituindo de qualquer referência que lhe diga a respeito. Então, essa é a nossa maior função e desafio, é sustentar o nosso discurso, que é da subjetividade, então, resgatando esse viés, né, em todo momento da nossa atuação. E
passar a publicidade. Muito obrigada pela atenção.